A paz do Senhor Jesus para todos que escutam o nosso canal, que Deus abençoe você, que você possa meditar na palavra de Deus nessa manhã, para a sua vida. Nós queremos ler Jonas capítulo de número 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou no mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Eu queria falar nessa oportunidade da história do Jonas, sobre esse tema aqui hoje: consequências. Toda vez que nós fazemos uma coisa, toda a ação tem uma reação, é claro que nós sabemos disso, e na história do Jonas, do profeta Jonas, Deus o comissionou, e queria que ele fosse, enviado até Nínive para pregar para a população dos ninivitas. Havia naquele lugar, segundo o texto sagrado da Bíblia, 120 mil homens, Então, a gente vai ver que a cidade era uma cidade muito populosa, cheia de pessoas. Diz os historiadores que também em Nínive, era uma cidade que havia muitas divindades diferentes, vários tipos de deuses, de esculturas, de deuses, e eles adoravam vários tipos de deuses diferentes, Então era um povo que não só adorava um Deus só, Era um povo que adorava vários deuses, um povo politeísta. Então, a gente vai entender que naquele lugar ali também, segundo a história sobre Nínive, do livro Catatumbas de Roma, eles falam que os reis de Nínive eram pessoas cruéis, pessoas ruins, pessoas que matavam as pessoas, que tinham prazer, de matar, de torturar pessoas. Em Nínive eram feitas as piores torturas existentes, no mundo. Arrancavam-se os olhos da pessoa, cortavam-se a língua, arrancavam as orelhas, iam cortando, os membros das pessoas aos poucos, até que ele chegasse à morte. Então, em Nínive, o lugar era muito tenebroso, As pessoas eram muito ruins, sanguinárias, carniceiras. Porém, Deus enviou Jonas para pregar na cidade de Nínive. A história vai dizer que o Jonas ele não aceitou aquele chamado. Ele queria fugir da vontade do Senhor, do desígnio de Deus, para que ele não fosse até a cidade de Nínive pregar para os ninivitas. E a consequência pela qual o Jonas ele decide não ir para Nínive, e então ele decide pegar um barco, vai até o porto marítimo, mais próximo ali onde ele estava, e pega uma embarcação para ir para Tarse, totalmente oposta à vontade de Deus. Era tudo contrário àquilo que estava acontecendo, e no pensamento de Jonas, Jonas pensou, não sei como que estava a mente do profeta, mas ele pensou que por algum momento ele pudesse se esconder de Deus, ou deixar a missão de Deus largada, de mão. Porém, a história vai dizer que Jonas ele é confrontado
não é? O barco em que ele estava, começa a acontecer coisas ruins no barco devido às consequências da desobediência do profeta Jonas. Jonas não queria fazer a vontade de Deus. Jonas não queria entrar no projeto de Deus. Jonas estava fugindo para outro lugar, né? Sem querer fazer, né, a ordem de Deus, sem executá-la. E isso causou um grande prejuízo, né, nas pessoas que estavam próximas ao Jonas. Observe que o barco, no versículo de número 4, mas o Senhor, né, mandou no mar um grande vento. E esse grande vento começou a compelir as águas e soprar de uma forma muito forte, né, que foi criando uma grande e poderosa tempestade, de forma que o barco parecia que ia ser engolido pelas ondas do mar e ser tragado e destruído através da força do vento. O barco era jogado de um lado para o outro, e a história vai dizer que Jonas estava dormindo no porão. Porém, a história vai dizer que o capitão desceu até o porão e lá ele encontrou o Jonas dormindo. E aí ele notifica ao Jonas o que está acontecendo lá em cima, né? A embarcação está a ponto de quebrar-se, né? O barco está a ponto de romper-se. Porém, havia Jonas que estava dormindo. E aí ele diz ao Jonas: levanta-te, dormente, acorda, invoca teu Deus. Nós estamos fazendo sacrifícios lá em cima, nós estamos jogando a fazenda embora, né? Estamos jogando os pesos, aliviando, tentando aliviar o barco para que ele saia dessa tão forte tempestade. Porém, nada, né, está adiantando. O barco ainda continua no meio da tempestade e nós somos jogados um para o lado e para o outro e tememos pela nossa vida. Jonas sobe. Lá eles fazem um jogo muito antigo, conhecido, né, por muitas pessoas ali naquele lugar, porque tinha pessoas de vários lugares. Segundo o texto, diz que haviam pessoas que clamavam cada um ao seu Deus diferente. Então havia um monte de pessoas diferentes, de etnias diferentes, de nações diferentes, de povos diferentes. Porém, Jonas estava ali. E a sorte, quando foi lançada, caiu justamente sobre o Jonas. Por quê? Porque o Jonas era o grande problema. O Jonas era o motivo pelo qual, não é, tudo estava sendo perdido, não é? Havendo grandes perdas naquele lugar. O Jonas era um grande problema, né, porque ele estava desobedecendo a ordem divina. Eu queria dizer para você que escuta o meu canal, é bom você entrar no projeto de Deus. É muito bom você obedecer à voz do Senhor. É muito bom você andar com Deus e buscá-lo e a cada dia tentar o agradá-lo, não é? Através de sua oração, através de uma vida de busca, através da meditação da palavra de Deus, através do temor a Deus, né? Levando o evangelho às pessoas, assim como eu faço no meu canal, e que Deus possa, né, ter um encontro com a sua vida. A Bíblia vai dizer que quando Jonas, na segunda chance que Deus deu a ele, depois daquela consequência terrível que aconteceu, né? O pessoal com pânico, com pavor, com medo de morrer, o pessoal desesperado, clamando cada um ao seu Deus, o pessoal jogando o peso, aliviando o peso do navio, né? O capitão preocupado com a embarcação, se ele conseguiria sair daquele problema sério. O Jonas disse assim: o problema sou eu, porque eu sou hebreu, e o Deus dos hebreus me mandou ir até Nínive, levar uma mensagem poderosa dele, né? E eu não posso deixar de ir. Então o Jonas é lançado, como ele pede para ser lançado no mar, nas águas, e aí a tempestade passa. Quando Jonas começa a ir de encontro à vontade, de acordo com a vontade de Deus, então as coisas começam, né, a dar certo. A tempestade se acalma, né? As pessoas ficam livres, né, daquele grande fardo, daquele grande problema que, né, representava o Jonas em sua obediência naquele momento. A consequência foi grave, pela qual Jonas escolheu não, né, a princípio ir fazer a vontade de Deus. E aí a desobediência do profeta, né, e a sua falta de empatia pelo povo de Nínive, de ter vontade de ajudar o povo de Nínive, de levar a mensagem de Deus, né, causou grandes problemas. Ele tinha que sentir, né, a causa era maior, levar a palavra ao povo de Nínive. Então
a gente estende a história. O Jonas teve mais outras consequências. Ele vai parar dentro do ventre do peixe. Foi uma consequência pela qual a desobediência dele, né, levou. O Jonas é tragado por um grande peixe, engolido por ele. E o Jonas fica lá. E ele diz assim na expressão da oração dele: do inferno eu gritei. Né? Ele diz que lançado estou diante da tua face. O versículo 4 do capítulo 2. Ele disse... estou lançado diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. Ele disse: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra, e correram-se sobre mim sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Observe o quanto foi difícil, né, para o Jonas. O Jonas não só causou a tempestade lá no navio, mas também, né, depois da tempestade ele entra no ventre do peixe. Depois do ventre do peixe ele sente que vai morrer naquele lugar, né, sente uma agonia, disse que estava dentro de um inferno, um tipo de inferno naquele lugar. E realmente ele estava. E o Jonas ele começa a orar, porque nada melhor, né, do que mudar, né, para reverter as consequências que vêm através de uma desobediência. Nada melhor do que fazer, se posicionar e voltar-se a uma vida de oração. Orando, buscando a Deus, o Jonas ele é lançado na praia, né? E aí ele vai fazer a vontade de Deus, levar a mensagem ao povo de Nínive, que a princípio, quem sabe ele pensava que o povo não ia aceitar a mensagem, mas o povo recebe a mensagem, o rei, o monarca recebe a mensagem e coloca o povo de Nínive para jejuar, e eles se convertem ao Senhor. Foi algo maravilhoso, foi algo poderoso. Deus teve compaixão daquelas 120 almas e salvou os ninivianitas. Jesus até mencionou sobre eles, né, dizendo que eles seriam salvos, né, e eles se levantariam para julgar as pessoas, né, no juízo final. Então, tá aí essa bela mensagem, né, sobre o Jonas, consequências, que você possa meditar, obedeça a voz de Deus, a palavra de Deus, porque Deus, né, só tem o melhor, né, e só nos lança na direção, né, certa para nos ajudar e nos abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, em nome de Jesus. Amém.